Olá pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre mais um dos elementos que a gente está montando nesse processo da escrita dos elementos do quebra-cabeça, né, para montar a qualificação de vocês. Vou falar sobre o produto, tá certo? Então vamos lá. Produto educacional. A atividade vocês já desenvolveram, eu já dei um feedback para vocês. E só para vocês saberem, nós estamos aqui na segunda semana de dezembro falando sobre o produto, então o esquema aqui tá tudo ok. Então, o que é o produto? Né? É um elemento concreto da produção do mestrado. Então, tem que ser algum produto ou algum processo educacional que possa ser utilizado por professores ou então outros profissionais envolvidos com o ensino em espaços formais e não formais. Então, vocês precisam desenvolver alguma coisa para utilizar no mestrado, testar e depois mostrar para essas pessoas, em especial outros professores, que funcionou e que eles podem replicar esse produto na situação de sala de aula deles, né? Então ele deve ser aplicado em condições reais de sala de aula, tá certo? Existem vários tipos de produto, né? As mídias educacionais, os protótipos educacionais, propostas de ensino que são aquilo que na realidade vai ser o nosso produto, né? A gente vai desenvolver uma sequência didática, tá certo? Para testar essa sequência didática do ponto de vista metodológico, para saber como é que se dá a aprendizagem dos alunos, se melhora com essa proposta metodológica ou não, tá certo? Então, a gente vai estar trabalhando nesse terceiro ponto. Mas um material textual também pode ser, um material interativo também pode ser testado, né? E atividades de extensão também podem estar vinculadas aos produtos educacionais. O importante é que o produto desenvolvido no processo, ele tenha sido testado durante a coleta de dados do mestrado. Existe esse quadro de avaliação do produto educacional que é importante vocês conhecerem e saberem que existem critérios que são utilizados para avaliar esses produtos educacionais pela CAPES. Os critérios são esses 5 aqui: aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Então você precisa olhar para a sua sequência didática depois que ela estiver pronta, ou então no processo de aprontamento, digamos assim, né, de elaboração, fazer essas perguntas. Então, o produto pertence a qual linha de pesquisa? O produto está vinculado a qual linha de pesquisa? Como vocês estão vinculados a um grupo de pesquisa e a um mestrado, então vocês deveriam saber que linha é essa, tá certo? Então, linha de didáticas e metodologias para docência é a linha mais adequada. Qual é o motivo da criação do produto? Onde a questão do pesquisador se torna relevante? Qual é o foco de aplicação do produto? Né? Então, o motivo de se fazer uma sequência didática, né, é fazer com que os professores pensem fora da caixa quando eles estão trabalhando com tecnologias digitais, para que eles não fiquem naquela metodologia de sempre, trabalhando com o computador e o projetor apenas para apresentar slides, né, para que eles possam inovar do ponto de vista metodológico, né, aquilo que eles vão desenvolver, tá certo? Isso é muito importante. Então, tem um impacto relevante, né, na vida dos professores. E a aplicabilidade? O produto é fácil de ser empregado a fim de atingir os objetivos específicos para o qual foi desenvolvido? Qual é a abrangência desse produto? O produto pode ser recíproco ou pode ser replicado como produção técnica? A ideia é que ele possa sim ser replicado, né? E que ele tenha uma abrangência naquela área do conhecimento. Então, se você vai estar trabalhando com matemática financeira, é que ele possa ser utilizado não só na matemática financeira, mas também como criação para outras áreas da matemática. Mesma coisa fração, mas que ele possa ser abrangente o suficiente para trabalhar com aquele conteúdo específico que está sendo abordado.
Inovação. O produto está modificando algo que já existe? O produto está criando algo novo? Com certeza. Quando você está trabalhando com uma sequência didática, onde você está propondo, né, coisas novas para que o professor possa fazer em sala de aula, então você está trazendo aí algo novo, né, um produto que possa contribuir para que haja modificações na metodologia e na didática que os professores utilizam em sala de aula. E a complexidade? O produto contempla uma diversidade de atores, vai contemplar os professores, sejam eles de que área for, sejam eles de que semestre, período, ano letivo for, porque essas atividades elas podem ser adaptadas para outras áreas do conhecimento, elas podem ser adaptadas para outros grupos e outros conteúdos, né? Então, o produto contempla uma relação entre conhecimentos para sua elaboração e seu desenvolvimento? Com certeza, né? Porque uma coisa é você desenvolver a metodologia, outra coisa é você desenvolver algo voltado para um conteúdo específico. E a gente está juntando essas duas coisas. Então, se você for avaliar uma sequência didática dentro daquilo que a gente está propondo, está sendo bem avaliado. Então, vamos insistir na sequência didática. Qual é a proposta, então, né? O desenvolvimento da sequência didática, com inserção de detalhes pedagógicos de todas as intervenções que vocês forem trabalhar, e vocês vão seguir um modelo prévio, né? Esse modelo eu deixei lá na pasta do Drive de vocês, que eu vou já mostrar. Então, o que tem na sequência didática? Ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte mais geral, e a segunda parte ela é subdividida em várias outras partes, dependendo da quantidade de aulas que você vai dispor para colocar sua metodologia em prática. A Gleiciane pode trabalhar com 8 aulas, o Giovanni com 6 aulas, né? Depende muito, varia muito, mas até umas 10 aulas é o que geralmente acontece. Então, na parte 1, a gente vai falar qual é a área que está sendo envolvida, qual é a série que está sendo trabalhada, qual é o conteúdo geral que está sendo utilizado ali, qual é o objetivo geral da aula, e aí não é o objetivo geral da pesquisa, tá certo? Então, o objetivo geral da sequência didática na realidade. A base teórica metodológica que vocês estão utilizando, que está pautada no construcionismo, a base tecnológica que vocês estão utilizando, cada um está fazendo uma coisa diferente, mas vocês estão trabalhando em geral com jogos, né? E aí a base teórica da Gleiciane está no Twine e a base tecnológica, na realidade, né, do Giovanni está no WordWall. E a quantidade de aulas e a duração de cada uma dessas aulas, né? É mais ou menos uma espécie de sumário que vocês vão estar apresentando na sequência didática. E a parte 2 vem com o número da aula, o título de cada aula, a duração de cada aula, os conteúdos abordados especificamente naquela aula, objetivos da aula, a BNCC que está vinculada àquela aula, a descrição das atividades que são desenvolvidas, as reflexões do professor que sempre ficam em branco, é um espaço para que os professores possam escrever alguma coisa no futuro, e os recursos utilizados naquela aula. Então, eu vou mostrar aqui um modelo. Então, essa aqui é a capa, né? Vem com o cabeçalho, que precisa estar vinculado bem direitinho aos mestrados, né? Os respectivos mestrados, né? O em cima com o em cima, o PPGTE com o PPGTE. Aqui vem o título sequência didática e vem o título da tua dissertação mesmo, tá certo? Desenvolvimento de aulas, né, de cartografia com base na teoria da aprendizagem significativa de aulas, porque é um exemplo apenas, tá? E a página principal é assim, ó, a gente tem, como eu mostrei, a área tá aqui, né, a área de vocês, a série, conteúdo geral. Então, esses elementos aqui, eles vão ser trocados, né, pelos dados que vocês vão trazer da sequência didática de vocês, tá certo? Então, tem o objetivo geral, base teórica metodológica, base tecnológica, quantidade de aulas e duração. Então, são coisas simples e rápidas, né, para ser uma coisa bem fácil e útil para o professor. E nos dados gerais vem aqui, né, a aula 1, você vai trazer o título da aula 1, a duração vai ser de quantos minutos? 45, 50, 60, né?
Aqui tem o princípio programático de Ausubel, obviamente vocês não vão estar trabalhando com isso, mas vocês vão estar trabalhando com construcionismo de Papert, então vocês podem adicionar alguma informação aqui vinculadas aos elementos que vocês já escreveram sobre Papert. Os conteúdos que estão sendo abordados, os objetivos da aula, a BNCC vinculada, a descrição das atividades, né? Então aqui a gente coloca assim, por exemplo, se a sua aula tem 50 minutos, então 10 minutos, você bota aqui, 10 minutos. O que você fez? É a parte 1, né? O que você fez em 10 minutos? Aí você vai descrever o que você fez. Aí um tempo posterior aos 10 minutos, foram 20 minutos que você gastou da sua aula, é a parte 2 da aula. O que você fez em 20 minutos? Aí você vai escrever aqui. E aí, suponha que você tem aí mais 20 minutos que você usou para fazer outra atividade dentro dessa aula. Aí você bota 20 minutos, a outra parte, e aí descreve aqui o que você fez nesses 20 minutos restantes, né? De tal forma que se você somar esse tempo, vai dar os 50 minutos que você tinha proposto inicialmente. Gente, 50, 10, 20 são exemplos. Vocês podem fazer no tempo que vocês quiserem, a aula de vocês. Vocês precisam mostrar como é que vocês fizeram para que esse professor, quando pegar essa sequência didática, tenha uma condição de entender o que foi que vocês realizaram. Essas reflexões do professor ficam em branco mesmo assim, e os recursos utilizados ficam... Você precisa dizer quais foram os recursos que você utilizou para essa aula. Vocês estão acostumados a fazer isso. É um plano de aula, na realidade, a sequência didática é um conjunto de planos de aula, né? Onde você vai especificar o que você desenvolveu para que os professores possam replicar depois. É importante porque essa metodologia vocês testaram em sala de aula, ainda vão testar, né? E nesse sentido, vocês vão ter uma garantia do que aconteceu, né? Que você não precisa dizer na sequência didática, você vai dizer só no seu trabalho escrito. Então, qual é a proposta, né? A proposta é que a sequência didática, ela precisa ser desenvolvida, né? Você vai ter um texto em PDF, só que para poder ela ter acesso, ser acessível, né, pelos professores, elas precisam estar hospedadas em algum lugar. E a sugestão é que vocês construam um site para hospedar não só a sequência didática, como outros elementos que também são favoráveis para que isso aconteça. A minha sugestão é que vocês desenvolvam o site a partir do Google Sites. Eu construí um modelo e compartilhei esse modelo com vocês, tá certo? Deixei para cada um de vocês um modelo específico. E aí vocês podem trabalhar dentro desse modelo na construção do site. Posteriormente, o que vai acontecer? Isso é uma responsabilidade minha, tá certo? Como orientadora. Eu já criei um portal com todos os sites com propostas metodológicas para se trabalhar conteúdos de áreas específicas do conhecimento, fazendo uso aí das TEDx, tá certo? Então, eu tenho esse site, nesse site eu vou apresentar todas as sequências didáticas que foram desenvolvidas no grupo de pesquisa da Tecnodocência. Ele já está pronto, tá certo? Assim que as sequências didáticas de vocês ficarem prontas e os sites ficarem prontos, eu insiro as informações nesse site que eu criei do grupo GPT. Então, só para dizer para vocês que quando vocês fizerem a sequência didática de vocês vão gerar um PDF, vão gerar esse site. O PDF de vocês vai estar dentro do site de vocês e o site de vocês vai estar dentro desse site criado por mim, tá bom? O que tem no site, né? Vai ter a proposta do projeto, a sequência didática, que é o produto, enfim, né, do que vocês estão fazendo, um arquivo em PDF. A ideia é vocês trazerem um tutorial de uso do software, o software Twine, vídeos explicativos de outros locais. Vocês não precisam gravar um vídeo, basta buscar alguém que explica como é que funciona o Twine e coloca lá no site de vocês. No caso do WordWall, a mesma coisa, né? Então vocês fazem isso. Mas não precisa fazer o vídeo, só buscar vídeos que já estão prontos para colocar no site de vocês. Os materiais produzidos pelos alunos, então os jogos que eles produziram, vocês podem colocar no site de vocês.
A divulgação da dissertação defendida e finalizada, vocês também podem colocar lá no site de vocês. E a divulgação dos materiais consultados na pesquisa, né? Então, vocês podem colocar lá também. Já já eu mostro para vocês o modelo que eu construí. Então, qual é a atividade que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que escrever o esqueleto do produto. Então, eu escrevi o esqueleto do produto educacional, considerando-se a sequência didática e o site. Vou mostrar também o modelinho que eu fiz. Vocês vão continuar fazendo aquele trabalho da escrita do resumo, né, de um parágrafo para cada trabalho que vocês encontrarem da área de vocês, e ajustar os textos todos que precisam de ajuste conforme a gente vai solicitando. Lembrando que a entrega das atividades sempre às segundas-feiras. Aí, terça-feira, eu dou feedback para vocês. Então, vamos lá, que eu vou mostrar os modelos aqui. Eu estou na pasta da Gleiciane, novamente, tá certo? Mas a do Giovanni tá igual. Então, vamos entrar aqui, uma pastinha chamada Produto Educacional. Então, aqui tem o arquivo do modelo da sequência didática, tem um artigo falando sobre produtos educacionais, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso. Tem o exemplo do site do GPT, que vocês podem utilizar e mexer em cima dele, não tem problema. E o produto educacional aqui, o arquivo, que é o que vocês vão trabalhar. Então, vou abrir esse aqui para explicar. Então, esse material aqui vocês vão escrever, tá certo? Tem coisas escritas já, mas só para exemplificar. Então, a primeira parte do texto é caracterizar o conceito de produto educacional junto à CAPES. O que é um produto educacional? E aí, aqui tem algumas coisas escritas já, eu trouxe uma referência que está lá embaixo, já deixei para vocês. E vocês vão dizer com as palavras de vocês o que é um produto educacional. Depois, vocês vão anunciar que o produto educacional se trata de uma sequência didática composta por uma parte geral e por partes específicas, né? E aqui tem um texto já falando, eu trouxe a figura, tá certo? Que é semelhante àquela que eu mostrei nos slides. Mas se vocês quiserem trocar essa figura, não tem problema, só vocês já começarem a escrever alguma coisa na sequência didática de vocês. Se quiser manter assim também, não tem nada, a gente vai fazer essa alteração depois. E aqui continua, né, a ideia da sequência didática, tá bom? Depois você vai anunciar que a sequência didática como produto ficará hospedada em um site específico, também desenvolvido pelo próprio pesquisador. Esse site divulgará o produto e outros elementos durante a pesquisa. Então tá aqui, ó. Tem um texto falando mais ou menos, né, sobre o que é esse site. O que vai ter na página inicial, o que vai ter na página da sequência didática, vocês precisam ajustar esse texto. Veja que aqui, ó, tem imagens que eu não coloquei, que depois que vocês fizerem o site, pelo menos assim, a grosso modo, não precisa fazer o site agora, né, desse jeito, e nem para qualificação o site tem que estar pronto, mas vocês já tem que ter uma carinha desse site, que eu já vou mostrar para vocês, que eu já construí parte dele para vocês. Então, tem a página do tutorial do software, a página da apresentação dos instrumentos da coleta, a página das produções dos alunos, a página de divulgação do material de consulta da pesquisa, tá certo? Então, estou falando cada parágrafo uma parte desse site. E aí, no final do texto, tem que ter uma conclusão, informando a importância do site e do produto educacional, que é a sequência didática. Então, por que o site é importante, por que a sequência didática é importante, tá? O que vocês vão escrever é isso. Vocês vão compor esse texto, né, de acordo com a pesquisa de vocês, e tem aqui um modelo que vocês podem utilizar para se guiar. Muito bem. Aqui está o modelo da sequência didática. Para vocês poderem fazer os prints da tela para colocar como imagem lá, vocês precisariam modificar, né, algumas coisas que tem aqui nessa sequência didática. A área, a série, o conteúdo geral. Então, tem algumas coisas aqui que, se vocês não quiserem modificar agora, não tem problema, vocês vão modificar mais para frente, quando for perto da qualificação, tá certo?
Mas se quiserem já modificar para deixar tudo certinho e fazer o print correto para deixar lá no texto, né, do produto educacional, fica à vontade. Mas esse é o arquivo com o qual vocês vão trabalhar para escrever a sequência didática de vocês. Veja que quando eu peço o print aqui, é o print da segunda página da sequência didática e o print da terceira página da sequência didática, tá certo? Então, obviamente, vocês não precisam escrever a sequência didática como um todo. Tá? Vocês vão fazer essa sequência didática toda, bem bonitinha mesmo, só na defesa da dissertação, nem da qualificação. Tá? Então, não precisa se preocupar em fazer essa sequência didática agora. Mas, se quiser fazer as primeiras partes para deixar o print correto, não tem problema, pode fazer. Além disso, como eu havia falado, tem aqui o site. E aqui existem várias páginas, ó, a página principal, a página da sequência didática, né, já com tudo preparadinho aqui para vocês colocarem as coisas de vocês. A parte do tutorial, vocês podem mudar essa imagem de fundo, podem trocar esse tutorial aqui, né? Que vocês podem mudar do jeito que vocês quiserem. Inclusive, se vocês não quiserem nem utilizar isso aqui, não tem problema. Eu só fiz assim para facilitar, porque tinha gente que estava com dificuldade de trabalhar com o Google Site, mas é tão fácil. Produção dos alunos, ó, material, dissertação e publicação, tá certo? Então, tem aqui o site montado para vocês. Eu coloquei alguns exemplos, como eu faço sempre nos textos que eu mando para vocês, mas vocês podem mudar aí do jeito que vocês quiserem, né? Inclusive cores, imagens de fundo, do jeito que vocês quiserem. O fato é que a atividade é essa, vocês precisam trabalhar nesse arquivo do produto educacional, inserindo todos esses elementos que eu pedi para vocês inserirem. São textos que quase não se baseiam em referências, porque são de criação de vocês, né? Então, vocês escrevem de próprio punho, com as próprias ideias, tá certo? Mas seguindo esse modelo aqui. Por que esse modelo é importante? Porque esse modelo já foi aprovado várias vezes por várias bancas. E a banca entende melhor assim, e é melhor que vocês façam do jeito que a banca entende, tá certo? Porque aí a gente está fazendo dentro do padrão da BNT e dentro do padrão acadêmico que é necessário para um aluno de mestrado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam para mim pelo WhatsApp. Vocês quase não têm mandado dúvida para mim, né? Mas o trabalho está saindo mais ou menos a contento. Então, eu acredito que vocês estão tendo um certo êxito aí no desenvolvimento dessas atividades, tá bom? Contem comigo. Até a próxima.